Desafio Sebrae abre inscrições para jogo virtual. Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas promove Fórum de Sustentabilidade e Saúde. E no estúdio, a polêmica sobre o aborto de anencéfalos, que mobiliza a sociedade brasileira. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! Estão abertas as inscrições para o Desafio Sebrae. A competição é uma oportunidade de incentivar os jovens empreendedores. O jogo virtual começa em maio e terá 5 fases, 2 presenciais e 3 virtuais. Os interessados devem se dividir em equipes de 2 a 5 pessoas e as inscrições vão até o dia 18 de maio pelo site desafio.sebrae.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 50. O Núcleo de Meio Ambiente e Saúde, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas, promove o Fórum de Projetos Nucleados. O encontro reúne os coordenadores das iniciativas focadas nas temáticas de meio ambiente e saúde. O fórum será nesta sexta-feira, 13 de abril, de 1 às 5 da tarde, nas salas 105 e 106 do prédio 43, no campus Coração Eucarístico. A Igreja Católica está em vigília permanente para protestar contra a possível aprovação do Supremo Tribunal Federal de permitir a interrupção da gravidez em caso de feto com anencefalia. O julgamento acontece em Brasília. O professor da PUC Minas, especialista em reprodução humana, justifica a posição da Igreja. Sabemos que a ausência em si de córtex causa inúmeros prejuízos funcionais, sensórios e motores. Mas há uma resposta a uma interação das funções vitais, como respirar, atividade cardíaca, atividade gastrointestinal. Uma criança sem cérebro é uma criança que muitas vezes, tendo somente o tronco encefálico, ela vai perder substancialmente as suas funções de interação, de cognição, de raciocínio. Ok, mas há ainda estímulos pormenorizados que podem lhe permitir, em algumas vezes, a manutenção de vida com ou sem aparelhos. Cada caso é um caso, que muitas vezes o tronco encefálico está numa estrutura rudimentar, difícil até de, num primeiro momento, se diagnosticar as complicações. Em 2004, o ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar autorizando a antecipação do parto de gestantes que identificassem o feto com anencefalia, caso em que há má formação no cérebro. A liminar foi cassada e 8 anos depois a discussão está de volta. Desde a manhã de hoje, o processo está em julgamento pelo STF. Enquanto aguardamos a decisão dos ministros, vamos esclarecer algumas questões relativas ao tema. Eu recebo aqui no estúdio o professor Camilo de Leles, coordenador da Pastoral da PUC Minas. Professor Camilo, seja muito bem-vindo ao Espaço PUC. Para a gente começar a nossa conversa, a gente viu aí, né, o especialista da PUC falando um pouquinho sobre a posição da Igreja. Eu queria que você analisasse para a gente a posição, né, da Igreja Católica frente a essa temática tão polêmica. A Igreja Católica ela tem uma preocupação muito grande de cuidar da vida humana como um todo. Então a Igreja ela se torna assim, defensora da vida, porque ela acredita que a partir do momento da concepção já começa o ser humano, né, já é humano, já é uma pessoa à imagem e semelhança de Deus, independente do estado dela, se ela é paraplégica, se ela é anencefálica, né, se ela tem alguma coisa assim, alguma deficiência maior. No caso justamente da anencefalia, que nós estamos discutindo justamente agora, a Igreja tem essa posição muito clara. Ela acredita que a vida humana ela é um mistério, ela é complexa, ela é profunda. Então, nós temos que zelar por essa vida. Então, mesmo uma pessoa que não possua o tronco cerebral, que não tem o cérebro ou parte dele, ela se considera uma pessoa humana, como todos nós, com os mesmos valores. É uma criança que, ao nascer, será batizada. É uma criança que deve ser valorizada, cuidada em toda a sua fragilidade. Porque, sem dúvida, ela tem uma fragilidade muito aparente, né, muito específica. Então, a Igreja ela considera esse valor como um todo da pessoa humana.
E assim, Camila, a gente está acompanhando aí a votação do STF e o primeiro a votar, que deu um parecer favorável a esse projeto, foi o relator, né, do projeto, o ministro Marco Aurélio de Mello. E ele colocou algumas justificativas, né, citando o Evangelho de São Marcos, falando da separação entre igreja e Estado, e afirmou que se não há cérebro, né, pegando aí o gancho da medicina, que se não há cérebro não há vida. Como que a gente pode analisar, né, essas justificativas dele, tentando colocar um gancho com a interferência da igreja nesse caso? O ministro às vezes coloca uma imagem, né, cita o Evangelho, mas a gente tem que entender muito bem isso quando fala dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Isso no período moderno, né, o período anterior, o período pós-moderno, havia uma divisão racionalista muito grande disso, né? Ou seja, a igreja cuida das almas, a igreja cuida dos anjos, fica lá rezando, e o Estado civil cuida do social, cuida de várias coisas. Mas essa visão, ela não se sustenta, porque Jesus Cristo ele não fazia essa separação. Jesus Cristo entrou na política, Jesus Cristo entrou nas leis daquela época. Então a igreja hoje, se ela é uma igreja encarnada, se ela é uma igreja que assume justamente a sociedade, ela pode e deve entrar nessas questões. Ela não pode impor uma lei que ela acha para todo mundo, mas ela pode defender para que as leis que são colocadas no Estado sejam leis que contemplem o bem maior da pessoa. E nesse caso a igreja, na visão dela, ela quer tomar a defesa desse anencéfalo, que seria uma pessoa frágil, que ela considera como humana, a imagem e semelhança de Deus, então ela mereceria um cuidado, uma maior atenção nesse sentido. E assim, a medicina, querendo ou não, ela é bem categórica ao afirmar que mesmo que a criança nasça com, né, um chamado assim, resquício de cérebro, ela tem uma sobrevida muito curta, de 1 ano ou até menos, né? Como que a gente pode contestar essa questão, sendo que a gente tem esse ponto de vista bem categórico da medicina? A medicina, muitas vezes, ela não é só categórica, mas ela é cartesiana, ela é muitas vezes dualista, e ela muitas vezes tem uma postura meio dogmática, né? Quando se coloca juridicamente que a pessoa já estaria morta, quando a gente coloca justamente essa questão que houve morte cerebral, a pessoa está morta. Isso é uma grande discussão que há ainda, mesmo dentro da medicina, isso não é consenso, justamente porque tem essa questão da vida. O que é vida? O que é humano? Então, se a pessoa teve um problema ali, sei lá, tá no autismo, ou a pessoa estaria em coma, que o cérebro dela não estaria com aquela consciência no momento, ou se faltou o cérebro, deixou de ser humano, né? Então, a ciência, muitas vezes, ela passa a régua, ela é muito categórica, mas, na realidade, a realidade é muito mais complexa com isso, né? Porque nós vimos justamente na entrevista aí do especialista as várias funções que não são cerebrais, né? Como todo o nosso sistema digestivo ele é autônomo e várias outras funções de percepção. Quer dizer, como nós podemos medir o nível de consciência que o anencéfalo tem? Quer dizer, é muito complexo, a gente não pode dizer, faltou isso, não é humano, juridicamente, né? Então essa postura realmente ela é muito dualista, né? Muito complicada, né, de ser, né, analisada também, sim, sem Camilo? dúvida. E assim, a gente teve a informação agora de que lá no STF a votação já está com 5 votos favoráveis, faltando apenas 5 votos, né, metade, para que esse projeto seja realmente aprovado. E tem a previsão aí de que isso se estenda até amanhã. Pelo visto, tudo tende a ser afirmado esse projeto, e caso seja mesmo, né, esse projeto seja aprovado, como que você pensa que a igreja pode agir depois dessa aprovação? Tem alguma medida que pode ser tomada? Como que você vê isso? Eu acho que tem muita gente que está com medo, achando que aprovando isso provavelmente vai ser aprovada. Muita gente acha que aprovando isso vai abrir uma porta, que vai perder o controle e tal, mas e aí fica com medo, temeroso, aquela coisa. Eu talvez tenha uma outra visão disso, porque na realidade o que está se votando? Está se votando as mulheres que quiserem interromper a gravidez, não será considerado mais crime. Então, acho que sendo aprovado isso, entra um outro papel da igreja que é muito interessante também. Qual que é o papel? É um papel de dar formação, de dar consciência para as pessoas, da importância de levar essa gravidez até o final, né, de pensar, no caso da interrupção, as sequelas que isso traz,
né? De pensar que, porque muitas vezes se fala, para que ter um filho se ele vai morrer? Mas todos nós vamos morrer. Nenhum filho se garante que a vida vai se estender, né? Então, nesse sentido, eu acho que a igreja toma um papel aí de conscientização, de testemunho, de ficar ao lado dessas mulheres e de respeitar a liberdade no caso dessa mulher queira fazer isso. Mas eu acredito que mesmo sendo aprovado, não sendo um crime, a igreja vai manter a postura de que isso seria um pecado, uma ruptura com aquela ética, com aqueles valores do evangelho. Entendi. Você comentou aí essa questão de que isso pode abrir portas, né, para que as pessoas não se preocupem tanto com essa questão. Você acha que a igreja teme isso, que há um medo de que se aprovou pode ser que as pessoas comecem a pensar, não, já que aprovou o dos anencéfalos, né, agora está tudo liberado. Como que você vê isso? Num primeiro momento, há um medo, sim. A sensação é essa. Mas quando você aprofunda, começa a refletir, né, eu acho que nós temos um papel aí mais de maturidade, de reflexão, de entender, mesmo porque essa história tem que ser debatida, tem que ser levada para as igrejas, para a catequese, né, desde pequeno, para ir formando essa consciência do valor da pessoa humana. Senão, realmente, aí eu acho que a conscientização pode ajudar a evitar justamente essa questão de abrir e de perder o controle. Porque se abre essa porta, se a gente não dá consciência, não faz nada, pode ser que vá se abrindo outras portas. Daqui a pouco nós estamos igual Hitler. Quer dizer, um paraplégico, vamos eliminar. Uma pessoa está com a deformação, alguma coisa, vamos eliminar. Aí vão ficar só a raça pura? Será que é isso? Com certeza não. Será que a vida de um anencéfalo, ele não é uma vida, não é uma mensagem? 1 ano de vida, 2 anos de vida, não é um papel, isso não é uma vida, isso não é uma mensagem para o mundo, que é capitalista, que quer enquadrar tudo no sistema produtivo? Então, acho que a igreja vai tomar um outro papel, caso seja aprovado essa lei. Ok, então, professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Espaço PUC. Foi um prazer. E o Espaço PUC de hoje termina aqui. Você pode participar do nosso programa mandando sugestões para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Amanhã nós estaremos de volta ao vivo pela PUC TV, às 5h30 da tarde, com reprise às 8h30 e às 10h30 da noite. Assista o Espaço PUC no canal da PUC TV no YouTube. Acesse youtube.com/memoriapuctv. Obrigada pela companhia e eu te espero amanhã.